Entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, os celtas comemoravam o que seria o período mais importante de sua cultura, o Festival de Samhain. Neste vídeo vamos saber um pouquinho mais sobre essa data um tanto sobrenatural. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal da Lil de Gamaliel. Como já abordado em vídeo anterior, são várias as datas comemorativas do calendário gregoriano que foram usurpadas do calendário pagão. O Halloween, em alguns lugares do mundo, bem como o Dia de Finados, em outros locais do mundo, é só mais um exemplo disso. Assim como Mabon, o Halloween, ou melhor, o Festival de Samhain, também é um dos sabás da roda do ano. Pela Roda Norte, esse sabá é comemorado na passagem do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro. Já na Roda Sul, é comemorado na passagem do dia 30 de abril para o dia 1º de maio. Eu explico melhor sobre a Roda do Ano e os sabás num vídeo anterior sobre o sabá de Mabon. Quando acabar esse vídeo, dá uma olhadinha lá que vale a pena. O sabá de Samhain é um festival de múltiplos significados. A passagem do outono para o inverno é marcada pela última colheita. É a preparação da terra para hibernar, nutrir suas sementes que brotarão na próxima primavera. É o medo, é a ansiedade, é a incerteza da sobrevivência nos próximos meses e também é a esperança de que tudo vai dar certo. É o encontro com as sombras. É o sacrifício do Deus Sol, que cede seu último suspiro para nossa colheita e segue em direção à passagem, onde se transformará na semente do renascer. É o encerramento do ciclo, é o fim do ano e a passagem para o novo ano celta. A morte do Deus Sol, que já faz um gancho para o próximo significado. O culto aos ancestrais, o culto aos mortos. A noite, onde o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos torna-se mais fino. Na colheita de Samhain, os últimos vegetais são coletados, entre eles nabos e abóboras, mas também há uma colheita de sangue. Os animais que não conseguiriam sobreviver ao inverno gélido e sombrio eram sacrificados em honra aos ancestrais. A carne era seca e preservada para garantir certa quantidade de proteína ao longo dos dias incertos que viriam pela frente, bem como as peles dos animais eram o que manteria nossa espécie viva e aquecida. Por ser uma época de forte abertura de portais entre os dois mundos, a comunicação com os antepassados torna-se mais viável, porém, uma vez o portal aberto, também se torna mais fácil a presença de maus espíritos. Sendo assim, em Samhain, tochas e fogueiras eram acesas para sinalizar o caminho que nossos ancestrais deveriam percorrer. Mas também amuletos eram confeccionados para afastar os maus espíritos. Os amuletos feitos de abóbora, hoje popularmente conhecidos como Jack, anteriormente eram feitos de nabo, que existiam em maior abundância em terras celtas. Acreditava-se que a cabeça era o órgão mais importante do corpo e que ali morava a alma. Assim, nabos eram entalhados em forma de cabeça, com seus rostos mal encarados, e as velas eram postas dentro, representando a alma, a centelha divina. Esses nabos, ou mais tarde abóboras, eram responsáveis pela proteção do local. Mais tarde surge a lenda de Jack, um irlandês bastante brincalhão, amante de bebidas alcoólicas, que não era bom o suficiente para entrar nos céus, mas por ter enganado o diabo 3 vezes, ao morrer também não teria sido aceito no inferno. A morte, comovida com a situação de Jack, o presenteia então com uma lanterna feita de nabo oco ou abóbora oca, para que ele pudesse vagar entre os mundos com alguma luz. Apesar dos muitos simbolismos dessa data, falar de Samhain é falar de morte o tempo todo, seja sobre o culto aos nossos ancestrais ou da necessidade do fim para o reinício do ciclo. Se formos fazer uma análise de mitologia comparada, na mitologia grega seria o início da descida de Perséfone ao submundo. Ok, mas e o Halloween? Ou o Dia das Bruxas, como ficou conhecido por aqui? A Irlanda, que era um dos países habitados pelo povo celta, passa por uma época de fome.
Por lá, eles dependiam muito da batata como fonte principal de carboidratos. E após uma peste que atingiu as plantações, várias pessoas morreram de fome. Esse episódio fez com que muitos irlandeses fugissem para os Estados Unidos. Com a migração dos irlandeses para a América, chega também os elementos da cultura celta. Após a Segunda Guerra Mundial e a quantidade enorme de perdas de entes queridos na guerra, a procura por contatos com o mundo dos mortos aumenta consideravelmente e o festival de Samhain sai do campo e ganha as cidades, misturando-se lentamente com o Dia de Ação de Graças, dando início então ao que a gente conhece hoje como Halloween. Importante compreender o uso de máscaras e fantasias de terror usados nessa data, que não são tão socialmente aceitas em dias comuns, mas que tomam conta das ruas estadunidenses nesse dia. É como se, pelo menos no Halloween, nós pudéssemos encarar, vestir e harmonizar com as nossas próprias sombras, sem julgamentos sociais. Com o tempo, Halloween ganha força nas escolinhas de inglês aqui do Brasil e se populariza. E há quem queira hoje representar o Halloween com o folclore nacional, o que eu não vejo problema algum, desde que o significado do festival seja mantido. E para nós, o que o Samhain pode representar? Samhain representa a morte definitiva de tudo que nos faz mal, sentimentos, pessoas, situações, padrões de comportamento que precisam ser eliminados para que outros possam chegar. Aí vem um detalhe, olha, uma dica. É isso que representa a cor preta no festival de Samhain. Ele vai representar também a transmutação de tudo aquilo que não nos serve mais, porém que não pode ser eliminado no momento. Então que seja feita a transmutação desses sentimentos, pessoas, hábitos, situações nocivas, em coisas positivas pra gente. E esse é o sentido da cor roxa ou violeta nessa data. Vai representar também tudo aquilo que queremos atrair pra gente após essa morte. Como nós vamos renascer. Como esse novo ciclo vai se iniciar. E esse é o sentido da cor laranja, né? A gente sempre viu que o Halloween é representado pelas cores preto, roxo e laranja. Agora que você já tem um bom embasamento, tanto sobre a história quanto a simbologia, usem suas intuições para celebrar o festival. Pode ser uma simples mentalização honrando a memória e agradecendo a vida dos seus antepassados. Pode ser o trançar de uma corda com fitas nas 3 cores do sabá. Enquanto você trança, você vai mentalizando o que vai morrer, o que vai ser transmutado e o que você deseja atrair para o seu novo ciclo. Você pode usar 3 velas nas cores já citadas, acendendo cada um com sua devida intenção. Você pode enfeitar o seu altar com abóboras, enfim. Toda a simbologia presente na historicidade da data poderá ser usado para você confeccionar o seu ritual. Lembrando, claro, que tudo feito sempre com muito respeito ao sagrado, muito respeito à ancestralidade, muito respeito àquilo tudo que não nos serve mais, que apenas vai embora, para que o novo possa chegar. Protegendo sempre você e o ambiente antes de qualquer ritualística, seja com defumações, com mantras, com banimentos, da maneira com que vocês acharem mais apropriado. Protejam sempre o ambiente de vocês antes de abrir qualquer tipo de ritualística. E claro, sempre com muito carinho também a prática que você vai iniciar. Bom, como sempre, nesses festivais, se vocês optarem por fazer algo, alguma ritualística e quiserem compartilhar a foto nos stories de vocês, podem marcar lá o meu Instagram, que é o @lil_de_gamaliel, que eu recebendo a notificação, eu compartilho. Honre a morte, celebre a vida. Até mais.